Jogador mais contestado do momento no ambiente colorado, o lateral esquerdo René tem o seu futuro incerto no estádio Beira-Rio. Com contrato somente até o final do ano, o próprio jogador admitiu cogitar uma saída devido à pressão que vem do torcedor e à insatisfação com o seu desempenho ao longo dos últimos meses. Isso tudo coloca um grande ponto de interrogação na utilização de René, em especial no retorno ao estádio Beira-Rio neste domingo contra o Vasco da Gama. O histórico do Inter de preservar jogadores que possuem um ambiente mais pesado levam a acreditar que René possa passar por este processo de esfriamento. Entretanto, as condições são bem diferentes com, por exemplo, Robert Renan, que passou por tudo isso muito recentemente. Nesse vídeo, a gente fala sobre a possibilidade de René ser preservado contra o Vasco da Gama, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre René, lateral esquerdo, que vive um momento de decepção, um momento de um ambiente tenso, conturbado, junto ao torcedor que chega neste momento ao seu ápice. Principalmente depois da entrevista que o próprio jogador concedeu depois da última partida do Internacional, após o empate contra a equipe do Fluminense no estádio do Maracanã, e em meio ao retorno colorado ao estádio Beira-Rio, que deverá demandar um apoio especial do torcedor colorado. O René, ele sempre é vaiado na escalação antes dos jogos. O torcedor está insatisfeito com o René, e houve muitas críticas à declaração do René na saída do estádio do Maracanã, onde ele disse que sabe que muita gente quer que ele saia do Internacional. Perguntado sobre o seu futuro, se ele vai renovar o contrato com o Inter, ele disse que vai ver se ele vai fazer o favor de alguns ou ferrar tudo de vez para alguns. Bom, o René chega no ápice desse desconforto com a torcida a partir da sua entrevista. Isso coloca assim em xeque a participação dele no jogo desse domingo. Em especial, pelo fato do Inter ser recentemente um time que preserva muitas vezes os jogadores de ambientes ruins. A gente viveu recentemente o caso do Edenilson, ainda com o técnico Mano Menezes. Mas o último, com o técnico Eduardo Cudê, foi o Robert Renan. Robert Renan erra o pênalti contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho e é preservado de jogos do estádio Beira-Rio. Só joga fora de casa, porque no Beira-Rio se sabia que o ambiente contra ele ia ser muito hostil. Entretanto, existem algumas diferenças do René para o Robert Renan, tá? A primeira delas, o René é um jogador mais experiente. O René é uma liderança do grupo. O Robert Renan é um jogador jovem, 21 anos de idade. Então, preservar o Robert Renan desse tipo de ambiente é algo muito natural. Já o René, um jogador experimentado, um jogador que tem títulos na sua carreira, um jogador que é uma das lideranças, um dos capitães do Internacional, Alan Patrick, o mercado depois veio o René. Talvez, primeiro, nem o próprio jogador aceite essa condição de ser preservado, por ele bater no peito e diz, não, cara, deixa eles me vaiarem que eu jogo e não tem problema. E do próprio grupo também não aceitar isso da mesma maneira e da comissão técnica entender que não, o René tem uma bagagem para sustentar esse tipo de situação, para sustentar esse tipo de pressão em relação ao seu futebol. Um outro ponto também que conta é a diferença dos casos do René e do Robert Renan. O Robert Renan é um jogador que foi crucificado e que foi se tornado o vilão por um erro pontual, que foi a cavadinha no pênalti contra o Juventude. Esfriar o Robert Renan se sabia que com uma ou duas boas atuações se iria perdoar ele. O René não é sobre um erro pontual. O René já é um jogador que a torcida do Inter perdeu a paciência por vários e frequentes erros, por várias e frequentes atuações abaixo do esperado. O René é considerado o vilão da eliminação colorada contra o Fluminense na Libertadores da América, por mais que eu ache que o Valência está acima dele nesse ranking. O René fez o gol contra no Clássico Grenal, falhou contra o Belgrano lá em Itu. São muitas falhas individuais do René que fizeram o torcedor perder a paciência, o que nos leva a entender que se o René for preservado de 1 ou 2 jogos, a pressão em cima dele não vai diminuir.
Talvez nesse momento, porque a entrevista dele possa ter pesado um pouco mais, mas não vai diminuir. Então, vale a pena tirar o René de um jogo? Vale a pena tirar o René em todos os jogos do Beira-Rio? É uma dúvida que eu tenho. O ponto é, e aí vem uma curiosidade, o René tá numa sequência de jogos. Então, o discurso está bem desenhado. O René pode simplesmente ser preservado fisicamente contra o Vasco da Gama. Também pelo fato de que não há uma grande perda técnica quando o René sai. O Robert Renan, por exemplo, fez um jogo contra o Corinthians em Florianópolis como lateral esquerdo, onde foi muito bem e pode jogar contra o Vasco da Gama nesse domingo. Aí a curiosidade, né? O Robert Renan, que foi o último a passar por esse processo de preservação, pode ser o cara a substituir o René. Mas é uma das grandes possibilidades. Eu acredito no Robert Renan como titular. Também pela questão física, mas unindo essa questão de ambiente para tentar dar uma esfriada no René, para tentar trazer um ambiente um pouco mais positivo para o Beira-Rio. Eu acredito nisso, tá? Mas é a escalação do Kudê que vai dizer. René, deve ser preservado ou não? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!